Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos começando mais um programa Umbanda Sem Fronteiras aqui na Rádio Sensorial FM. Eu sou Mãe Auren, estou sempre aqui na companhia do meu pai, a bênção, Pai Joãozinho. A gente já começa esse programa pedindo a bênção de todos e agradecendo a cada um que está aí escutando o nosso programa. Eu também quero começar esse programa desejando a todos vocês uma quinta-feira cheia de saúde. Saúde. Principalmente nesse momento onde nós temos que olhar para a doença e para a morte. Onde a sensação que nós temos é que essa dualidade da vida e da morte, da doença e da saúde, ela está assim rodeando as nossas casas, rodeando as nossas vidas, né? Esse momento de pandemia. E é um pouco sobre isso que eu venho falar com vocês. Afinal de contas, nós estamos no mês de agosto, nessa semana que se iniciou com o dia 16 de agosto, que é o dia que nós nos conectamos, louvamos e honramos o nosso Pai, Obaluaê, o Senhor das terras, Atotô Obaluaê. Pelo sincretismo religioso, a gente tem essa conexão do orixá Obaluaê, tanto com São Roque, que é comemorado no dia 16 de agosto, mas também com São Lázaro, que, se eu não me engano, é comemorado em 17 de dezembro. E eu venho aqui hoje, homenagear a essa energia, ao grande Senhor da Terra. E a maneira que eu encontrei hoje de trazer essa informação para vocês é levando um pouco do que eu acredito que seja as reflexões e os ensinamentos de Obaluaê para o nosso dia a dia, sabe? Para a nossa rotina. Como que a gente pode se conectar com essa energia de Obaluaê, para além da religião, para além dos terreiros. Eu gosto muito de estudar e tentar entender como que essa conexão foi feita, sabe? Como que a sociedade, o povo iorubá, que trouxe pra gente toda essa cultura, esse ensinamento, essa conexão, como eles eram influenciados pela energia dos orixás. Porque eu acredito que se a gente conseguir transportar isso para o nosso dia a dia, além de aumentar a nossa compreensão dessa energia, além de aumentar a nossa conexão, nós conseguimos passar para as pessoas um pouco para além daquilo que a gente faz na religião. Porque nem todo mundo precisa ser um bandista, nem todo mundo precisa ser candomblessista. Mas eu acredito que todo mundo precisa respeitar as escolhas. E como que a gente consegue isso? Levando esse conhecimento. Falando para as pessoas, a gente está comemorando, está se conectando com a energia do Obaluaê. Você sabe o que ele ensina? Você sabe como que a gente se conecta? Você sabe o que eu posso aprender dessa vida toda? Das dificuldades, das dúvidas, da nossa vida mesmo, do dia a dia? Como que eu posso me conectar? Como que eu posso me sentir mais confortável, me sentir mais acolhido, me sentir melhor através desses ensinamentos? E esse é o meu objetivo aqui hoje. Então, quando nós falamos de Obaluaê, nós estamos falando daquele orixá que traz o seu corpo com as feridas, que é coberto com as palhas, e que traz pra gente, sim, a doença. Obaluaê traz a doença. Em alguns lugares é o senhor da varíola, mas é para ele que nós pedimos a cura também. É através da sua pipoca que nós pedimos a cura dos nossos males físicos.
O Baluaê está intimamente ligado com a morte, aquele momento que nós nos desligamos dessa experiência terrena, desse corpo físico. Mas também o Baluaê é aquele que faz a ligação do feto com o espírito, do momento que nós temos a nossa vida. O Baluaê traz essa dualidade, traz questionamentos e reflexões importantes para o momento que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Mas também o Baluaê, sendo o senhor da terra, ele traz essa conexão que nós temos com a nossa terra, com o planeta Terra, com a nossa natureza. Como que nós estamos nos relacionando com o nosso planeta hoje em dia, hein? Como que está a sua relação com essa casa, o nosso planeta, a mãe natureza que nos doa tudo que nós temos hoje? E como essa conexão está intimamente ligada com a saúde e com a doença, com a vida e com a morte. E também eu vou trazer um pouco dos ensinamentos e da reflexão que o Baluaê traz, a Totô o Baluaê. A Totô como o silêncio. O silêncio necessário para que a gente possa escutar os ensinamentos dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós. Então nós também vamos refletir um pouco dessa necessidade que nós temos de silenciar e aprender a escutar. Aprender a respeitar e honrar aqueles que traçaram essa estrada que nós estamos traçando hoje há mais tempos que nós. Os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, os nossos pais de santos, aqueles que trouxeram a religião pra gente. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, que eu acredito que seja alguns dos grandes ensinamentos que o Baluaê nos traz. Então fica aí que nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso nos próximos blocos. Eu já volto. A Totô o Baluaê. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta com o programa Umbanda Sem Fronteiras aqui na Rádio Sensorial FM. Nessa quinta-feira eu estou homenageando o nosso pai, o Baluaê, a Totô, o Baluaê. E nesse bloco eu queria falar um pouquinho sobre as dualidades da saúde e da doença, da vida e da morte. E também um pouco de como tudo isso está muito relacionado com a relação que nós temos com a Terra, com o nosso planeta Terra, né? Com essa nossa casa. Eu acredito que a Terra, a Mãe Natureza, todas as manifestações da natureza, elas são a nossa casa. E como que tudo isso pode estar interligado e como tudo isso, para mim, é a própria representação do orixá, o Baluaê. Quando a gente nasce, todo mundo fala que a única certeza que nós temos da vida é que em algum momento nós vamos perder a vida. E parece que a gente não pensa nisso. Parece que não é falado sobre a morte, assim como não é falado sobre a doença. É como se nós ignorássemos que o nosso corpo físico, ele é passível de doenças e que ele vai ter um fim. A morte, ela tá aí para todas as pessoas, né? Dizem que a morte é muito democrática. Ela vai alcançar os ricos, os pobres, não importa quem você é, não importa a sua classe social, a morte ela vai alcançar a todo mundo. E nós, principalmente, vou falar aqui, nós brasileiros, nós nos relacionamos muito mal com a morte. E parece que a gente só lembra que essa vida ela é finita quando nós perdemos alguém ou quando nós estamos nesse momento que estamos vivendo de
perda diárias de muitas pessoas, muitos entes queridos por uma doença horrível, ou quando nós estamos mesmo próximo da nossa morte. E eu acredito que a energia de Obaluayê vem fazer esse pedido, para que a gente se conecte com essa energia da morte de uma maneira diferente, de uma maneira mais prática e mais real. E como que a gente trabalha com a morte de outra maneira? Primeiro, entendendo que a morte é uma passagem, né? E que a morte, ela não está presente na nossa vida só no momento do desencarne do corpo físico, a hora que a gente perde essa conexão com o nosso corpo físico. A morte, ela está presente em vários momentos da nossa vida, né? Existem mortes de relacionamentos, existem mortes de momentos da nossa vida. Então, o momento em que a gente deixa de ser criança e vira adulto, existe uma morte da criança e um início, um nascimento do ser adulto. Quando a gente perde um emprego, existe a morte, a gente precisa entender o final do ciclo para que comece outro. Então, eu acredito que quando a gente consegue entender que a morte, ela faz parte da nossa sociedade, ela faz parte da nossa vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais consciente, e que a gente entenda que tudo são ciclos e que a vida é feita de vários ciclos e que a gente precisa encarar essas finalizações, a gente precisa encarar a morte. E essa conexão, ela não precisa vir só no momento que nós estamos pré-morte, só no momento que ela está batendo ali na nossa porta, mas sim em todos os dias. E como que a gente faz isso? Valorizando a vida, valorizando a nossa saúde. Parece que a gente só dá conta do quanto nós precisamos ser saudáveis e de quanto a saúde é importante quando a gente a perde. Como parece tudo na vida, né? A gente só dá importância quando a gente está próximo a perder. E a gente precisa trabalhar com essa dualidade. Quando eu entendo que existe a doença e quando eu entendo que existe a morte, eu passo a valorizar a minha vida. Então, o Obaluayê, ele não é só para ser chamado no momento da dificuldade, no momento da morte, no momento que você precisa da saúde. Que ele também traga a reflexão da nossa saúde, de como nós estamos conectados e o que nós estamos fazendo para nos manter saudáveis. O que você está fazendo hoje para se manter saudável? O que você faz como gratidão e como valorização da sua vida hoje, para que você não tenha a doença, para que você valorize a sua vida, para que a hora que a morte chegue, porque ela é inevitável, ela está aí para todos, você possa recebê-la com mais tranquilidade. Recebê-la entendendo que você fez tudo aquilo que era possível fazer, que você aproveitou a sua estadia e a sua experiência aqui na Terra. E isso está muito relacionado a como estamos cuidando do nosso planeta. E parece que a gente dissociou a nossa saúde, a nossa vida da nossa mãe natureza. Nós precisamos da nossa natureza. Para estar saudável, nós precisamos do nosso planeta saudável. Não tem como um ser humano ser saudável sem que o nosso planeta, a nossa mãe natureza, seja respeitada e esteja saudável. Em que momento nós perdemos essa ligação? Em que momento nós nos tornamos tão metidos, tão, nariz em pé, e que esquecemos dessa conexão? Obaluayê é o Senhor da Terra. E se a Terra está sentindo a dor de tudo que nós estamos fazendo com essa total desconexão com a natureza, Obaluayê também está sentindo. Quando nós entendemos que a nossa saúde está intimamente ligada à maneira como nós nos conectamos e como nós respeitamos a nossa natureza, tudo começa a mudar. Nós vamos nos tornar seres mais saudáveis e vamos poder aproveitar a nossa vida de uma maneira diferente. E eu acredito que esse é um dos grandes ensinamentos de Obaluayê. Não sei se era isso que vocês estavam esperando, mas do fundo do meu coração, eu quero muito que esse momento aqui que eu tô com vocês falando sobre Obaluayê, eu possa ter trazido essa reflexão de como você lida com a sua vida, como você olha para a sua saúde, como você cuida do seu planeta, da sua casa, para que no momento em que você tenha que passar por uma doença ou que você
tenha que passar pela morte, pelo encerramento da sua vida física, você possa olhar para trás e esteja satisfeito com tudo aquilo que você vivenciou, porque afinal de contas, a morte está aí para todo mundo. Um dia ela vai chegar. Fica aí que a gente ainda tem mais para conversar sobre Obaluayê, não é mesmo? Atotô, meu pai, Obaluayê. Estamos no ar, isso mesmo, o site NEF tem tudo para o seu melhor. Nossos cursos presenciais e online com inscrições diretas no site, com as melhores formas de pagamentos. Nossos atendimentos, como jogo de búzios, tarô, baralho cigano e muitos outros, também estão lá. Produtos exclusivos e com os melhores preços. Nos livros e nas pedras de cristais, na nossa loja online. Aproveite agora o cupom DESCONTO10 na sua primeira compra. Acesse já nef.com.br e desfrute de todas as vantagens. Nef, levando você aos melhores caminhos. Voltei aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM, nessa quinta-feira, falando sobre Obaluayê, Atotô Obaluayê. Nesse terceiro bloco, eu deixei um tempo reservado para a gente falar um pouco sobre esse ensinamento que vem com essa saudação que fazemos ao Obaluayê, Atotô Obaluayê, que representa o silêncio, representa o respeito, a conexão, a honra que nós temos que ter com os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, sabe? E aí ancestrais, eu estou falando tanto dos nossos pais e mães de santos, que vêm mantendo a tradição, a cultura, os ensinamentos, e vem passando para os seus filhos com muito esforço, com muito amor, com muita dificuldade, né, mantendo os seus terreiros para que mais pessoas possam conhecer, para que mais pessoas possam aprender tudo isso que nós estamos conversando aqui, né, que é a Umbanda, que é o Candomblé, que é o culto africano, mas também nós estamos falando do respeito e da honra daqueles que vieram antes de nós. Então, estou falando dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, dos nossos ancestrais, até aqueles que chegaram nesse país, nessa terra, ou que já estavam aqui e que construíram esse país que nós temos hoje. Nós precisamos, às vezes, silenciar e sair dessa mente automática e que tem o tempo todo que está fazendo alguma coisa, parar para agradecer mesmo, com muita gratidão, aqueles que fizeram com que fosse possível que você estivesse aqui hoje. Quando a gente vai para um terreiro, numa festa de Obaluayê, por exemplo, e nós preparamos a pipoca, as oferendas, e cantamos, e louvamos, e oramos, o que você está aprendendo com tudo? O que você está ali naquele chão agradecendo? Você lembrou de agradecer ao pai, à mãe de santo que está ali todo dia, deixando tudo pronto para que você possa aprender? Você está agradecendo aos seus pais que deram a vida para você estar aqui hoje? Você está agradecendo a toda a genética, a tudo o que você é hoje e que muitos que vieram antes de você tiveram que lutar e tiveram que aprender e tiveram que fazer para que você pudesse estar no momento hoje? Você consegue, naquele momento que você está ali cantando para o Obaluayê, se lembrar de todo o povo iorubá, de todo o povo negro que foi trazido para cá e que foi injustiçado e que foi humilhado, que foi destruído? Você consegue lembrar disso quando você está em conexão com o Obaluayê? Você consegue lembrar dos povos indígenas que estavam aqui antes que tudo acontecesse, cuidando dessa nossa terra? Quando a gente está falando de ancestralidade, quando a gente está falando do Senhor da Terra, quando a gente está falando de Obaluayê, nós estamos falando dessa terra também. Desse momento da gente saber da nossa história, realmente da nossa história pessoal, né, daquela que foi feita antes que você tivesse nascido, da história dos seus pais, dos seus avós e de todos os seus parentes que fizeram que fosse possível você estar aqui hoje.
saber um pouco da história do nosso país, a história do povo negro, a história dos povos indígenas, de todos os povos que trouxeram, né, a nossa cultura e o que nós somos hoje. E principalmente a história do seu terreiro, do chão que você está pisando. Quantas vezes você parou já e perguntou para o seu pai, sua mãe de santo, qual é a história que aquele terreiro traz? Quais as dificuldades, quais as qualidades, tudo que eles foram capazes de fazer, quais as histórias que aquele chão representa. O Baluaí também traz isso. Então eu gostaria que também vocês ficassem com essa mensagem. Eu pensei muito antes de, trazer o Baluaí aqui para vocês. Eu poderia falar, trouxe alguns mitos do quando o Baluaí era Omolu e recebe o nome de Obaluaê, ou quando ele, com a pipoca, ele consegue curar as feridas do seu corpo. Acho que tem muita coisa rica para a gente falar sobre o Baluaê. Mas pensando nesse momento de vida que nós estamos, eu queria trazer essas reflexões para a gente, para que esse momento da pandemia, da doença, do corona e dessa fragilidade que nós nos percebemos como seres humanos, nós pudéssemos aprender um pouco sobre isso. Que o Baluaê traz esse ensinamento. Muito mais do que cantar, muito mais do que orar, muito mais do que mexer ali com a pipoca e com a cura e com os símbolos de Obaluaê, que a gente possa levar essas reflexões para o nosso dia a dia. Como você está lidando com a sua saúde hoje? Como você cuida do seu corpo físico, do seu corpo mental, dos seus pensamentos, do seu corpo espiritual, através de todas as práticas, através do cuidado, da sua ética, do seu pensamento, da sua conexão espiritual? Como você tem cuidado do seu planeta e da sua casa? Como você tem deixado a terra de Obaluaê mais saudável para que você também esteja mais saudável? Mas isso não esquecendo que todos nós vamos morrer e que a morte está presente em todos os nossos ciclos. Ela está presente em muitos momentos da nossa vida e não só naqueles momentos onde nós perdemos realmente o contato com esse corpo físico. E que, enfim, a gente também possa lembrar de Obaluaê e se conectar com a energia dele a cada momento que nós lembramos dos nossos ancestrais, dos povos negros, dos povos indígenas, de todos os povos que te trouxeram até aqui hoje, que fizeram você quem é, dos nossos pais, dos nossos avós e principalmente do chão que nós pisamos, da história da Umbanda, da história do Candomblé, da história do terreiro em que você vai cultuar o Obaluaê. Porque se não fosse pelo terreiro, pela história do seu pai e mãe de santo, você não poderia nem estar ali cultuando o Obaluaê. E era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o Obaluaê. Agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio, podendo falar um pouco sobre Umbanda para vocês. E fiquem agora com as entrevistas e com tudo o que o meu pai, Joãozinho, a bênção meu pai, tem para trazer para vocês. Muito obrigada. A Totô Obaluaê. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Oi pessoal, bom dia. Vamos continuar aqui nessa quinta-feira com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Agradecendo novamente a Mãe Auren pelas informações sempre importantes que ela traz pra gente, sempre mostrando coisas boas da Umbanda, né? Vamos seguindo aqui no nosso bloco do Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM. A gente continua aqui nesse nosso horário, trazendo informações, contando histórias da nossa Umbanda no interior de São Paulo. E hoje, especialmente, a gente volta para a cidade de Valinhos. A gente vai falar com o Pai Luiz, da tenda de Umbanda Unidos em Oxalá, uma das casas mais uma forte referência na Umbanda no nosso interior. Uma casa maravilhosa e uma casa com uma organização que poucas vezes a gente viu. Ela é cuidada pelos dirigentes, o Pai Luiz e a Mãe Silene, na cidade de Valinhos, como eu falei.
e é uma referência de organização, de umbanda, de trabalho sério na nossa religião. Pai Luiz, bom dia, sua bênção. Se o senhor puder dar um bom dia pra gente, contar um pouquinho da história do terreiro, pai, a gente agradece. Bom dia, Pai Joãozinho, a sua bênção. Bom dia a todos os irmãos e irmãs, a bênção de todos os pais e mães. Bom dia, Rádio Sensorial. Agradeço a oportunidade de a gente estar podendo falar sobre Umbanda, né? Que eu acho que é um canal importante a gente divulgar nosso trabalho. Hoje, vários canais, várias pessoas, várias formas estamos divulgando nosso trabalho de Umbanda, e um trabalho sério, né? Tirando um pouco desmistificando um pouco daquela figura repugnante que tinha, né? Então isso é muito bom. Bem, pai, agradeço as palavras inicial de apresentação da minha casa e vou contar um pouquinho da nossa história, tentarei ser de uma forma bem resumida para que também não possamos delongar demais, né? Eu e a mãe Silene hoje somos dirigentes da tenda de Umbanda Unidos em Oxalá, uma casa de Umbanda que estamos há 13 anos instalados aqui na cidade de Valinhos. Iniciamos nossos trabalhos em maio de 2008. Hoje nós estamos situados no bairro da Vila Santana, na nossa sede própria. Contamos com uma corrente de médiuns, trabalhadores muito boa, pessoas engajadas aí na religião de Umbanda, buscando sempre ajudar e aproximar os corações, né? Que eu acho que hoje o mundo precisa disso, né? E rapidamente falando um pouco da nossa história, a mãe Silene foi nascida dentro da Umbanda, a mãe dela sempre foi médium. Eu, depois que eu conheci a mãe Silene, com 13 anos de idade, sempre fui frequentador da Umbanda, mas nós passamos a integrar somente a corrente mediúnica em fevereiro de 2000, né, numa casa de Umbanda em São Paulo, no bairro da Lapa, a qual iniciamos como cambone, passamos por todas as funções da casa e saímos de lá depois, após 8 anos de trabalho. Saímos por duas razões. Uma, que nós já estávamos morando no interior de São Paulo, né? E se tornavam oneroso demais em termos financeiros as viagens para as giras entre pedágio, combustível. Meus filhos eram pequenos, tinha que deixá-los com a minha sogra aqui no interior. Ficava um trâmite um pouco difícil da gente poder conduzir isso, né? Estava oneroso em termos financeiros. Foi uma época que nós passamos uma dificuldade muito grande. E a mãe da casa, da qual nós somos eternamente gratos pelo aprendizado e pela acolhida que ela nos deu, ela mudou um pouco a sua vertente, ela foi para um segmento de cursos, de outros fundamentos da Umbanda, da qual aquilo não encaixava dentro do que eu e a mãe Silene pensávamos. Diante desse cenário, dessa conjunção desses dois fatores, buscamos uma casa próxima da nossa região, chegamos até a tenda espírita de Umbanda São Costa Damião, uma casa de 60 anos de existência, hoje na terceira geração, né, do pai Bruno Brescancini, junto com a sua mãe Marlene, e da sua irmã mãe Adriana, a qual pedimos para integrar a sua corrente mediúnica. Conversando com as entidades chefes daquela casa, eles entenderam que nós não tínhamos que integrar a corrente deles, e sim abrir o nosso terreiro. Uma ideia que no início refutamos, porque era uma responsabilidade grande e nós entendíamos que não estávamos preparados para aquilo. Mas diante de todo o amparato que eles nos deu, de ensinamentos, de caminho, de direcionamento, encaramos a missão. Aí iniciamos nossos trabalhos em maio de 2008, como eu falei, e estamos até hoje. Nós temos uma gratidão enorme pela confiança que a tenda de espírito de Umbanda São Costa São Damião nos deu, e estamos até hoje nesse espaço da Umbanda. Hoje aqui em Valinhos, eu posso dizer que nós somos, acho que a segunda casa mais antiga da cidade. Tem uma casa muito antiga, né, que já está no seu trabalho muito grande também. E só que ele tem uma filosofia, como toda casa de Umbanda, diferente da nossa, né? E com isso nós fomos ganhando espaço. E dos fatores, até fazendo um link com aquilo que você nos apresentou em matéria de organização, nós entendemos lá no passado e até hoje, que nossa casa, para funcionar e funcionar bem, nós temos que ter conceitos que funcionem dentro da nossa comunidade, né? Dentro do nosso povo, dos nossos consulentes, dos nossos médios. E realmente a gente busca uma Umbanda
com algumas pessoas até nos criticaram no passado, dizendo que nossa casa era muito rígida em regra. Mas a gente entende que onde não existe uma regra, onde não existe um direcionamento, pode existir bagunça e se perder a mão, né? Dentro da nossa existência. Não que isso aconteça em outras casas, cada casa tem sua forma, mas como eu e a mãe Silene nós éramos muito jovens quando iniciamos a casa, nós tínhamos dentro de uma corrente mediúnica pouco tempo, vamos se dizer, né? Então a gente adotou por algumas regras para que pudéssemos fluir dentro de um consenso que nos causasse menos repugnância daquela comunidade local que nós estávamos, que nós iniciamos num bairro estritamente católico, né? E inicialmente tivemos sérios problemas de pessoas criticarem, fazerem coisas dentro do nosso ambiente de terreiro, porque eles queriam que nós saíssemos do bairro, né? Então hoje não, hoje a gente já consegue ter um respeito da cidade, nós somos bem conhecidos aqui e as pessoas realmente nos reconhecem por isso, pela doutrina, pela condução da casa com algumas regras, principalmente de respeito ao próximo, né? De convivência, porque o mais difícil de um terreiro não é você tocar um terreiro, a parte espiritual flui naturalmente, né? As entidades são sábias e sabem como fazer isso da melhor forma. O que é mais difícil na Umbanda é você tratar com pessoas. Porque pessoas é como se fosse uma empresa, a gente só não tem fins lucrativos, né? Porque cada um tem seus interesses, suas ambições, as suas buscas dentro da religião, né? Uns querem ter casa, outros querem ter somente um cargo, outros querem somente praticar a espiritualidade, né? Outros querem somente frequentar, aprender. Então é difícil você pegar pessoas com educações, vivências, expectativas diferentes e unir todas aquelas pessoas dentro de um contexto. Você imagina, a nossa casa tem mais de 100 filhos, né? Você imagina você tratar com 100 pessoas que pensam diferentes, né? Então é difícil. E principalmente doutrinar a consulência, que a Umbanda, desmistificar aquilo que a Umbanda é amarração, que a Umbanda é derrubar o próximo, é fazer com que mostre que a Umbanda é somente mais um caminho em busca do autoconhecimento, em busca de Deus, em busca da sua paz, e que as palavras das entidades, dos guias, a energia que os orixás recaem sobre uma casa de Umbanda é isso, é fazer com que a gente sejamos pessoas melhores a cada dia, né? Então a gente vai buscando esse trabalho. Mas é isso, nós estamos há 13 anos aqui na cidade, fazemos parte da Armac, procuramos conduzir a Umbanda e queremos sim, sem demagogia, queremos ser uma referência na cidade, porque é só assim, tendo casas que buscam essa referência, para a gente poder ganhar o respeito que a Umbanda merece. A Umbanda merece ser respeitada. Tem muita gente boa, muita gente com boas intenções dentro da Umbanda. E isso é muito legal para a gente acontecer. E eu acho que é esse o caminho que nós praticamos. E nossa casa, só para finalizar, tem uma direção conjunta, minha e da minha esposa. Dividimos as funções da casa, dividimos as responsabilidades, dividimos as decisões. Não existe o pai ou a mãe estar à frente daquele trabalho. É lógico que determinadas coisas a Silene tem uma aptidão melhor do que eu, e outras de repente eu consigo administrar melhor que elas, e a gente junta tudo isso e faz com que conseguimos ter 50% da direção espiritual e das pessoas da casa de forma única, de forma harmoniosa, sem conflitos, né, de pensamentos. A gente costuma dizer que a gente discute tudo em casa, como que vai ser o direcionamento, e no terreiro a gente somente estabelece o que vai ser. O que é mais legal entre nós, eu acho que é justamente isso. E quando nós começamos em Valinhos, falava, não vai funcionar, uma casa com 2 dirigindo não vai dar certo. Não, dá certo sim, dá certo. E eu acredito que todas as casas que tem marido e mulher na frente de um congá devam funcionar dessa forma, que eu acho que é muito legal, eu acho muito bacana. Então, a nossa casa é isso, uma casa de Umbanda que veio aqui em Valinhos para somar com a nossa religião de Umbanda. Bom, gente, eu podia encerrar o programa agora, né?
Porque a aula que o Pai Luiz deu pra gente é a que a gente vem pregando aqui na nossa rádio. Os terreiros têm que ter história, têm que ter família, têm que ter responsabilidade. Não se abre terreiro por abrir. Vocês viram a história do Pai Luiz com a Mãe Silene? O tempo que demoraram, como se prepararam. Isso sim é um terreiro com raiz, com história. Diferente das coisas que acontecem hoje, que você faz um curso por aí, pega um diploma e abre um terreiro. Não é igual abrir um boteco. Pai Luiz, essa aula que o senhor deu pra gente é o que a gente prega. O senhor sabe disso, né? Tem que ter história, tem que ter tempo, não tem que ter pressa. Eu podia parar agora o programa. O senhor deu uma aula pra gente. Muito obrigado, mas eu não vou parar não. Tem mais algumas coisinhas pra gente conversar. Uma das coisas que a gente tem que entender também na nossa Umbanda, que eu acho que é uma coisa muito chata, é que as pessoas têm concorrência entre terreiros, né? Sou maior, sou menor, vou ali, não vou aqui. Não precisa, gente. Nosso foco é a caridade. O foco da Umbanda, né? Quando é um terreiro de Umbanda, o foco é a caridade. Caridade e gratidão. Eu quero contar uma história aqui. Faz mais de 10 anos, eu acho. 10, 12 anos. Estava começando também a cuidar do meu terreiro, né? Quando a gente toma frente de uma casa é muito complicado o começo. E às vezes a gente tem que tomar algumas decisões. Eu estava meio perdido na religião. Não sabia que caminho tomava. Esquerda, direita, faço isso, faço aquilo. E por sorte eu fui visitar a casa do Pai Luiz. Ele não me conhecia, não conhecia a casa dele. Eu cheguei, fui muito bem recebido. E por sorte eu caí para passar com o preto velho dele. Se eu não me engano, o Pai Sebastião. E aquela noite ele me deu as palavras que eu precisava para conseguir chegar até onde a gente chegou até hoje. Então a gratidão é sempre enorme. Aquelas palavras me ajudaram muito. Talvez se eu não escutasse aquele dia que eu precisava escutar, eu não estaria na religião. Então a gratidão também é uma coisa muito bonita. Pai Luiz, eu só tenho a agradecer ao Senhor. A Mãe Silene, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu precisava dessa ajuda e eu tive na sua casa. Como eu sou bem recebido sempre que eu vou aí. Pai Luiz, só pra gente encerrar, depois da sua aula, que eu agradeço novamente, fala pra gente suas redes sociais, os horários do terreiro. E novamente, muito obrigado pela amizade, pela parceria. E conte com a nossa rádio. Eu sou representante da rádio aqui na nossa região. Conte com a nossa rádio para o que o senhor precisar, para divulgar eventos, para divulgar os trabalhos. A rádio é do Senhor e da Mãe Silene. Sua bênção. Muito obrigado novamente, meu pai. Pai Joãozinho, isso que o senhor falou é uma palavra chata que realmente existe. Não podemos fechar os olhos para ela. Existem alguns ainda que pensam nessa questão concorrência, né? Nós somos um terreiro religioso. Somos um terreiro, um local religioso, não um local que visa fins lucrativos, que comercializamos alguma coisa. É claro que é um assunto chato, mas não devemos fechar os olhos para ele. Na verdade, não existe concorrência. As pessoas, infelizmente, com um pensamento pequeno, pensam nessa questão de grandeza, de tamanho, né? Tamanho de médiuns, tamanho de terreiro, tamanho disso. Isso para mim é uma coisa que, tipo assim, insignificante. Tem terreiros com a sua estrutura física pequena, com uma corrente mediúnica proporcional ao tamanho, muitas vezes, né? Mais enxuta, uma corrente menor, que tem um axé esplendoroso, né? E como tem instituições que tem catedrais de terreiro, né? Catedrais de terreiro cobram por tudo, por uma simples conversa particular com o seu dirigente, com o seu sacerdote é cobrado. Quem querem vender seus cursos e ensinar de uma forma que eu penso que é a visão daquela comunidade, daquela congregação, né? E que a Umbanda grande, eu escutei isso do Pai Domingos, um grande amigo, né, de um terreiro aqui de Campinas, que a grande magia da Umbanda está justamente na sua diversidade, né, nas suas diferenças que acontecem. Eu acho que basicamente todos os terreiros têm a sua ritualística muito parecida. Cantos de abertura, orações, ações sociais. Essa é a grande... a máscara, vamos falar assim, meio padrão de todos os terreiros, né? Tipo, todos os terreiros têm isso praticamente iguais. O que muda é se canta para um, canta para orixá, canta só para falangeiro, se faz o Pai Nosso, se não faz o Pai Nosso, se bate cabeça, se não bate, se usa saia, se não usa, isso daí é a máscara de cada casa, né? Mas o pano de fundo é o mesmo, né? Deveria ser para todos. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, ajudar o próximo, ajudar a desenvolver um ser humano melhor, ajudar a pessoa a ter uma autoestima, uma autoconfiança, uma segurança, uma fé fortalecida, né?
Então, eu acho que são essas coisas. Essa questão de tamanho de terreiro, as pessoas estão preocupadas com o tamanho da estrutura física, preocupadas com o tamanho da sua corrente. Na verdade, elas tinham que estar preocupadas com o tamanho do axé da sua casa, do tamanho que os orixás, que os guias dão para sua casa. Isso sim é importante. E para você conseguir se achar, o que é? É você trabalhar certo, ser uma pessoa do bem, ter um foco na espiritualidade, no desenvolvimento social, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual de cada ser humano, né? Eu acho que a grande verdade é essa. E aí tem pessoas que se preocupam com a estrutura física, que nada nos agrega. Nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada, né? E isso tudo vai ficar. Nós, eu, o senhor, Babatologia, o Pai Domingos e outros grandes amigos nossos, vamos deixar tudo isso, esse legado. Alguém vai dar continuidade ou não, mas nós não vamos levar isso. Então a gente não tem que se preocupar com a estrutura física, com o tamanho da corrente mediúnica. Eu entendo, claro, que você tem um terreiro, você tem custos, você tem aluguel, você tem despesas, né? E você ter mais médios que ajudem a ratear isso é salutar, é uma coisa muito muito de se pensar nisso, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém é autossuficiente, né? Então eu acho que pensar de repente você ter um grupo maior para poder dividir e onerar menos a corrente, legal, bacana. Agora você pensar em ter uma corrente grande para poder se mostrar, para poder achar que você é mais forte, entre aspas, né? Vamos falar assim, é uma bobagem, né? É uma bobagem. Eu já vi casas com sua estrutura física pequena, com uma corrente mediúnica, que uma vez, eu vou contar até um caso. Fui uma vez visitar um terreiro, numa cidade aqui próxima de nós, que parecia um ginásio esportivo. A estrutura física era grande, né? Mas tinham lá 3 médiuns, apenas 3 médiuns. Mas tinha um axé, tinha uma força espiritual naquela casa, que era uma coisa impressionante. Cara, ficamos maravilhados. Então, assim, não importa o tamanho da sua corrente mediúnica. O que importa é a fé de quem está ali dentro, do que está fazendo. Isso é importante. E sobre, como você pediu, né, para finalizar, né, a sua ida no meu terreiro, realmente eu me lembro da sua visita, né? Quando você esteve na nossa casa, nós nos conversamos ali um pouco antes da abertura da gira. E eu acho que é justamente isso. Ninguém é autossuficiente sozinho. Eu tenho o meu pai, o pai Bruno. Quando eu preciso me confidencializar, preciso falar com ele, ele sempre está pronto para me atender. E entre amigos, como eu tenho o Domingos, como eu tenho Babatologia, como eu tenho o senhor, a gente sempre está se conversando. Eu acho que é isso. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é todo poderoso a fim de não conversar com ninguém. Esse é um ponto que eu penso. E nossas redes sociais, a divulgação é o foco. Nós temos na nossa página no Facebook, Tenda de Umbanda Unidos em Oxalá, onde a gente expõe algumas fotos e vídeos, sim, de modo a divulgar o trabalho da Umbanda, mostrar que a Umbanda não é aquele monstro que todo mundo pinta, né, que as igrejas protestantes nos colocam, né? Então a gente tem um trabalho na rede social do Facebook, através da nossa página, temos no Instagram Unidos em Oxalá Valinhos, né? E temos um site que está em manutenção, né? Em mais uns 15 dias vai estar entrando no ar novamente. Nós tiramos do ar por causa da pandemia, muita gente estava procurando, a gente estava tendo que responder, e por mais que você colocava as divulgações, as pessoas não liam, elas só buscavam já o contato. Então nós estamos reestilizando o site para ser um site mais informativo de Umbanda, né? De divulgação de Umbanda. Então a gente está fazendo isso, logo volta a entrar no ar. Nós temos 2 endereços de site, tá? www.umbandanointerior.com.br e www.tendaunidosemoxalá.com.br, que nós fazemos a divulgação da Umbanda, a divulgação dos trabalhos que nós fazemos em Valinhos, de textos de motivacionais. Temos um canal de parceiros, de pessoas que ou tem uma loja de Umbanda, ou ela faz acupuntura, faz reiki, enfim, nós temos um canal
para poder divulgar essas parcerias com pessoas ligadas à nossa religião. E visitem, dê uma olhadinha, aceitamos sugestões de melhorias para que a gente possa sempre estar fazendo o melhor pela nossa religião. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Bom, pessoal, a gente vai encerrando hoje o nosso programa, nesta quinta-feira. Falamos sobre religião, falamos sobre cultura, e a gente sabe que a nossa Umbanda, o nosso Candomblé são riquíssimos em cultura, incomparáveis, né? Nós temos aqui em Campinas a Casa de Cultura Fazenda Roseira, que é um ponto de cultura afro, muito importante, muito acolhedor, e sempre sofrendo ataques, né? Tivemos, infelizmente, esse fim de semana um incêndio por lá, precisamos de ajuda do poder público, da comunidade, então eu vou pedir para a doutora Alessandra Ribeiro contar para a gente o que aconteceu e como a gente pode ajudar a Fazenda Roseira, inclusive com as redes sociais. Alessandra, bom dia, a benção. Por favor, conte para a gente o que aconteceu. Bom dia, Pai Joãozinho, a bênção a todos e a todas. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com cada uma de vocês. Falando um pouco aqui da Casa de Cultura Fazenda Roseira, né? Nós estamos aqui há 13 anos. A Casa de Cultura Fazenda Roseira é um centro cultural de importância para a matriz africana no nosso município, que trabalha com cultura, que trabalha com patrimônio cultural e material do jongo, a dança do jongo, que trabalha com formação de professores, que trabalha com turismo cultural, acolhendo pessoas de diversos lugares para uma tarde, uma manhã, né? Inclusive, acessem nossas páginas e nossas redes sociais, Casa de Cultura Fazenda Roseira, Comunidade Jongo Dito Ribeiro e Ale Ribeiro Campinas no Instagram, @Ale Ribeiro Campinas no Instagram, tá bom? Infelizmente, né, nesse Dia dos Pais, dia em que a maioria das pessoas estavam festejando, felizes, agradecendo, né, a existência do Dia dos seus pais, aqueles que estão vivos, aqueles que fizeram a passagem, por ter nascido dessas pessoas, um dia de paz, um dia de encontros. Nós estávamos aqui na Casa de Cultura Fazenda Roseira, onde já estamos há mais de 200 dias, porque sofremos um ato de vandalismo no dia 18 de janeiro, tivemos diálogo com o poder público, com o nosso vice-prefeito Vandão, que se comprometeu em nos ajudar a fazer o cercamento da Fazenda Roseira e instalar o sistema de segurança. Porém, desde fevereiro até agora não obtivemos nenhum retorno, até agora não foi colocada a cerca e até agora não chegou a segurança, como mesmo a iluminação externa, que foi toda roubada, não foi reposta. E nesse domingo agora, né, infelizmente, às 8 horas da noite, fomos acometidos por um incêndio na área de APP. Sabemos que esse incêndio foi criminoso, né? Não foi acidental, então alguém, possivelmente as pessoas vulneráveis que estão passando ali com cigarro, ou, enfim, não foi um fogo do nada, foi um fogo posto, segundo os brigadistas que aqui vieram.
E aí, mata seca, pega fogo. E se nós não estivéssemos aqui há mais de 200 dias, nessa situação de sem cerca, sem iluminação externa, sem sistema de segurança, talvez não tivesse casarão. Porque nós já vivenciamos em outros momentos incêndios aqui, e a gente sabe a capacidade de fogo, de queima que essa mata tem num período seco como esse. Então, por favor, gente, precisamos de apoio, precisamos que vocês reforcem no 156, falem com os nossos vereadores, falem com pessoas que vocês conhecem, postem em suas redes sociais a importância de se colocar o cercamento na Fazenda Roseira, de se colocar o sistema de segurança na Fazenda Roseira, de repor a iluminação externa desse lugar, para que incêndios e outros atos como esse possam ser melhores cuidados também pelo poder público do nosso município. Nós, quanto comunidade jongueira responsável pelo espaço, fazemos o nosso melhor, vocês sabem, estamos aqui há 13 anos, mas a gente precisa do apoio do poder público para fazermos cada vez melhor aquilo que nos cabe, que é a cultura, que é a formação, que é a educação, né? Segurança de equipamento público cabe ao equipamento público, cabe à prefeitura, e a gente conta com a sensibilidade dessa gestão pública para segurar nossa mão e com a gente resolver isso. E também, gente, já nos ajude, precisamos de corte de mato dentro da roseira, urgente, porque o mato já está alto e com o mato alto e fogo, a gente sabe que a situação é muito catastrófica. Hoje, né, um dia depois do incêndio, a gente ainda tem focos de fogo aqui na roseira e passamos o dia apagando chamas. Então, precisamos de ajuda, precisamos de vocês. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e lembrar que dia 18 de janeiro desse ano sofremos um ato de vandalismo, intolerância religiosa, porque inclusive elementos sagrados do nosso centro de referência do jongo foi atacado. E por isso estamos na Fazenda Roseira há mais de 220 dias, em vigília, aguardando resposta do poder público e contando sempre com o apoio de cada uma de vocês. A minha bênção, a bênção de cada um de vocês, que a gente possa continuar caminhando junto. E, por favor, compartilhem, postem e marquem as nossas redes sociais. @Ale Ribeiro Campinas no Instagram, @Comunidade João Gudito Ribeiro no Instagram, Casa de Cultura Fazenda Roseira, Comunidade João Gudito Ribeiro e Alessandra Ribeiro no Facebook. Gratidão, Pai Joãozinho, gratidão a todos os amigos e amigas que nos acompanham e a bênção de todos, e contamos com vocês. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.